Olá, bem-vindos a mais um episódio do curso Apache Web Server do Básico Avançado. Esse vídeo vai falar um pouco sobre a arquitetura do Apache. O Apache é um web server open source, o que significa que você pode efetuar o download, alterar e redistribuir livremente o teu código alterado. Ele está baseado na licença GPL. Outra característica importante do Apache é que ele permite o multiprocessamento de requisições. Quer dizer que você pode ter N clientes, usuários, acessando o mesmo site ao mesmo tempo, sem que crie uma fila de espera entre esses usuários. O Apache ele é dividido em dois componentes, o core e o módulo. Por que foi feita essa divisão? A ideia inicial do Apache sempre foi adicionar novas funcionalidades. E para adicionar novas funcionalidades sem impactar diretamente o produto, foi separado o core, que são funcionalidades básicas do servidor Apache, e os módulos, que é a extensão, a customização do seu servidor. Além disso, o Apache é o servidor mais utilizado no mundo. Ele chegou a cair algumas posições em alguns anos atrás, mas ele continua sendo o mais utilizado desde a sua criação. Outro ponto que a gente vai falar nesse vídeo é que ele permite virtualizar o website. Vamos entrar em detalhe nos próximos slides. Como funciona o protocolo HTTP? A gente vai falar um pouco sobre o fluxo do protocolo em alguns passos. O usuário, ele, através do seu computador, digita uma URL, um endereço desejado, como www.google.com, e a partir desse momento o browser verifica em um servidor de DNS qual é o IP associado a esse nome. O DNS responde essa query e a partir daí o browser consegue encontrar o servidor web na internet. O servidor web, por sua vez, ele identifica que houve um request e esse request possui um método, que é o método GET. Na figura do slide, é o GET no barra, no raiz do seu website. Ele identifica qual é o conteúdo e recupera essa página. A recuperação dessa página é feita também pelo protocolo HTTP, só que no formato de response. Todo response ele possui um body, um corpo, e nesse corpo é onde está a sua página HTML. Além disso, você tem no controle do protocolo códigos. Quando o servidor web retorna um 200, quer dizer que ocorreu tudo bem. A página foi encontrada e o conteúdo será entregue ao cliente. Mas existem outros casos, como por exemplo o 404, que é o Page Not Found. É uma requisição que o cliente faz e essa página não existe do lado do servidor. Além disso, além do método GET, você tem outros métodos no protocolo HTTP, que é o POST, como está na figura, mas você também possui o delete, o options, enfim, vários outros métodos associados ao protocolo HTTP. Alguns desses a gente vai falar nos próximos capítulos. A segunda figura demonstra quais são as camadas necessárias para um request. Então você sai primeiro da camada física, que é a camada Ethernet, onde tem a sua placa de rede, é por onde a informação vai sair. Você tem o protocolo TCP e IP, que andam juntos. O protocolo HTTP, que é uma camada acima do TCP, acima dessas camadas de roteamento. E, por fim, o request, a requisição ao servidor web. Para a gente dissecar um pouquinho mais o Apache, ele, como foi falado, é dividido em dois componentes, o core e os módulos. O core ele possui as funcionalidades básicas do servidor, que é o gerenciamento de requisições, transferências de dados, gerenciamento dos arquivos de configuração, timeout, controle de conexões, arquivos de logs. Então, basicamente, o core é isso. Já os módulos, eles permitem estender, sobrescrever e implementar novas funcionalidades ao servidor web. Alguns módulos, como foi listado aqui,
serão utilizados no decorrer do curso, alguns deles. O mod deflate, que é para compactação de páginas, reescrita de URL, o mod rewrite, o mod cache, que é para fazer cache de arquivos, e assim por diante. Por que utilizar o Apache? A Netcraft ela já está há muitos anos aí no mercado fazendo pesquisas de volumetria, de uso de servidores web. O Apache, apesar de ter uma queda considerável, ele continua sendo líder de mercado. O Nginx, que é o concorrente da mesma plataforma, Unix-like Linux, vai tirando um pouco o mercado do Apache. E a Microsoft sofreu uma queda ali por volta de 2009 e ainda está tentando se recuperar. Com relação aos Virtual Hosts, o Virtual Host permite utilizar o mesmo equipamento, o mesmo hardware, o mesmo servidor para hospedar diversos sites. Ele pode ser baseado por IP, você pode adicionar N IPs num mesmo servidor, então você pode criar N Virtual Hosts. Ele pode ser baseado em nome, você define um server name para o seu Virtual Host, essa mesma máquina consegue redirecionar a requisição de acordo com o server name, e ele também possui os seus próprios arquivos e configurações de log. Nesse caso, ele tem o error log e o transfer log, que seria o access log, seria o log de acesso ao teu servidor. O document root, que são os seus arquivos do seu Virtual Host. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.